Na noite quente de Natal, em São Paulo, a janela aberta deixava entrar o sopro úmido do verão e o ronco distante dos aviões no eixo de Congonhas. A mesa estava posta no apartamento de Moema, toalha rendada, frutas cortadas, peru dourando 1 hora além do previsto. Quando ele ergueu a taça, ninguém esperava ouvir: "Seu presente é nada." A frase cortou como faca. O envelope pardo, leve demais para um presente e pesado demais para ser apenas papel, ficou nas mãos dela por um segundo que pareceu um inverno inteiro. Ao abrir, a sala prendeu a respiração. O documento principal carregava a renúncia dele à presidência da empresa de ônibus que dirigiu por 3 décadas, Aviação Horizonte. Anexada, uma procuração nomeando a própria filha presidente interina com poderes amplos para assinatura em bancos, contratos e conselhos. Atrás, um dossiê encadernado, passivos trabalhistas, ações cíveis, contratos cruzados, promissórias a vencer. Havia até uma lista de pontos críticos em vermelho: frota sucateada, risco de greve, auditoria pendente, caixa negativo para 90 dias. A família no entorno se dividiu entre "parabéns, você conseguiu" e "isso é uma armadilha." Ele repetiu, calmo, porém com um tremor nos dedos que a câmera dos celulares não registraria. "Seu presente é nada." Foi quando ela entendeu. Nada de ilusões, nada de tempo para decidir, nada de vida antiga. Sorocaba foi onde tudo começou. Calor seco, céu que no fim das tardes parecia metal em brasa, galpões de estrutura metálica refletindo o sol e o cheiro de diesel persistente que grudava na roupa. Marina cresceu entre ônibus que chegavam do último turno e conversas em voz baixa no escritório quando os homens falavam de licitação, de reuniões com vereadores, de uma tal comissão que nunca entrava no balanço e de promessas feitas no fio do bigode. A mãe repetia que o sucesso do pai tinha 2 segredos: acordar cedo e calar a boca. Na escola, a brincadeira da turma era apontar quando um ônibus da Horizonte passava e dizer: "O busão da Marina." No bairro, boatos circulavam com a mesma velocidade das lotações: que o pai era duro, que não perdoava dívida, que mantinha relações próximas demais com gente que definia rotas. Nada provado, tudo sussurrado, e Marina aprendia a ler uma empresa não só nas planilhas, mas nos olhares. Anos depois, ela se mudou para São Paulo, alugou um apartamento em Moema, piso de madeira antigo e varanda com vista para copas de árvores. Trabalhava em marketing, numa tech do Itaim, vida corrida, cafés de cápsula, reuniões em inglês que prometiam mudar o mundo e mudavam, na prática, a cor de botões em um app. Evitava almoços de família nos dias em que a empresa do pai virava alvo de reportagem. Quando aparecia, ouvia do irmão Rafael que ela tinha virado paulista, como se fosse possível não ser paulista vivendo o trânsito da Bandeirantes e o cheiro de chuva que cai sem pedir licença. Ela respondia com um sorriso educado. Sabia que havia dívidas emocionais ali que nenhum parcelamento venceria. No Natal do envelope, as mãos dela tremeram ao puxar a renúncia. Rafael explodiu. "Isso é golpe! Ele quer te jogar no fogo!" A mãe, Lúcia, segurou o braço da filha. "Pensa no seu coração, Marina." O pai não mudou o tom. Olhou para o documento, para a árvore e disse: "Eu não sustento mais." Sugeriu uma reunião no dia seguinte em caráter de transição. A empresa precisava de firma reconhecida e nariz limpo. Palavras dele. Marina respirou fundo, leu o dossiê por cima. Chamou a atenção um quadro que somava 42 milhões de euros entre passivos trabalhistas e fornecedores, além de um contrato de combustível com reajuste automático acima do mercado. No rodapé, uma assinatura conhecida, a dele. Ela sentiu a sala girar. Não era apenas um presente, era a transferência de um peso que todos ali haviam ajudado a construir. Inclusive ela, quando escolheu não perguntar.
No amanhecer seguinte, a cidade tinha a umidade de janeiro colada nas paredes. Marina entrou no prédio da Barra Funda, onde ficava a sede da Horizonte, fachada de concreto com brises de alumínio, recepção fria de mármore e um painel antigo, agradecendo aos 40 anos de serviço à cidade. O elevador rangia como se soubesse demais. Na sala de reuniões, velhos conselheiros desfilavam gravatas que não se usam mais e frases como "a menina tem boa vontade" e "no meu tempo". O diretor financeiro Castro tentou explicar o fluxo de caixa como quem explica remédio para uma criança. Se não compreende, podemos reduzir a análise aos 3 primeiros meses. Marina cortou, firme. Comece pelo consolidado anual e depois aponte, linha a linha, quem assinou o quê. Ela decidiu o que muitos evitavam. Contratou uma auditoria independente local, sem vínculos com os escritórios que orbitavam a empresa. Afastou preventivamente 2 diretores ligados a contratos de manutenção. Um deles era compadre do pai. Cancelou compras emergenciais que sempre pareciam urgentes demais. Foi à garagem do Brás na madrugada, quando os vidros dos ônibus ainda guardam o orvalho e os motoristas chegam de boné, mochila pequena e café preto no copo térmico. Ouviu de um veterano: "Frota tá cansada, chefe. A gente segura no braço, mas o freio e a paciência não são eternos." Conversou com cobradores que viraram orientadores para reduzir custo de folha. Desceu a vala, sujou o tênis, não postou nada. Anotou tudo. Do lado de fora, a cidade não oferece trégua. O sindicato pressionava por reajuste, o município ameaçava multas por atrasos, e o banco ligava, lembrando cláusulas de vencimento antecipado. Marina dormia pouco, corria no Ibirapuera de manhã cedo para não enlouquecer e voltava para o escritório com a cabeça a mil. À tarde, às vezes, parava num boteco discreto na Santa Cecília para engolir um prato feito e escutar o que os motoristas diziam quando achavam que ninguém importante estava ouvindo. Uma frase se repetia: "Se alguém consertar isso, não vai durar aqui." Ela anotou, mas não se deixou deter. As intrigas chegaram cedo. Um relatório preliminar da auditoria vazou para a imprensa. A manchete era precisa e cruel. Horizonte em turbulência. Nova presidente interina encontra rombo e contratos suspeitos. O repórter citou fontes internas, mencionou números, levantou hipóteses. Em casa, no grupo de família, Rafael escreveu: "Parabéns", entregou o pai no jornal. A mãe pediu que ela não aparecesse em programas de TV. O pai mandou uma mensagem curta: "Faz o que tem que ser feito." A cidade ouviu barulho. Na empresa, um veterano de bigode, antenor, a procurou no corredor. "Dá para fechar esse relatório, Marina. A gente arruma. Te protejo, te ensino a sobreviver aqui dentro. É só não romper com todo mundo." Ela respondeu sem elevar a voz: "Não preciso de proteção, preciso de transparência." Em paralelo, o passado tentava puxar o seu pé. Um ex-parceiro do pai, Nivaldo, sugeriu em mesa de shopping na Lapa um pacote de soluções. Renegociação com juros fora de mercado, retomada de um esquema de manutenção que otimizava tempo e o sepultamento silencioso de contratos cruzados que incluíam empresas de parentes. "Você ganha tempo, eu ganho paz, seu pai sai bem." Marina guardou o guardanapo, onde ele fez contas a lápis, e disse: "Eu saio como?" Ele riu, sem graça. Pessoas que comeram em sua casa agora pediam um empréstimo de reputação. Amigos de infância a chamaram de ingrata por afastar um diretor que era presença em todos os natais. A vizinha de porta, em Moema, comentou no elevador, com o desodorante ainda em guerra com a umidade: "Força, viu? Dizem que você está batendo de frente com gente grande." Marina apenas respondeu: "Dizem muita coisa." Ela tomou decisões antipáticas, vendeu imóveis ociosos, renegociou com bancos sem tapete vermelho, cortou consultorias que vendiam relatórios iguais a cada 3 meses
e abriu as portas para o sindicato verificar a segurança da frota. Barrou uma campanha publicitária que tentava lavar a imagem enquanto os ônibus não tinham ar-condicionado funcionando. Escolheu esposas ao invés de aplausos. Por algumas noites chorou no banho, não por pena, mas pelo susto de, afinal, ser a pessoa que decide. No calendário, a contagem regressiva do caixa encurtava o fôlego, e a frase do pai assombrava: seu presente é nada. O que ele de fato tinha dado? A resposta começou a aparecer onde ninguém procurou. Numa caixa de sapatos esquecida no armário de Sorocaba, entre fotos de formatura e recortes amarelados de jornal. Marina encontrou uma carta sem data, escrita à mão por ele, a caligrafia trêmula que ela só agora percebia. Quando a mão tremer na hora de assinar, é porque já passou da hora de largar. Falava de uma doença que o assustou cedo, de noites em que o punho pesava, de um medo maior do que perder a empresa, perder a memória e arrastar tudo junto. Nada é o que acho que mereço pelos erros, e o que posso te dar para não te prender ao que fiz certo. Havia também contas antigas, planilhas que mostravam que, em anos difíceis, ele aceitara contratos ruins para não demitir gente que cresceu com ele. O herói e o vilão, alimentados pelas mesmas mãos. Marina marcou um encontro discreto com o pai num fim de semana de céu nublado no litoral. Mar grosso e quiosque com a televisão ligada no jogo que ninguém prestava atenção. Ele já não tinha a firmeza de antes. Pediu água de coco, sem açúcar. Ouviu a filha repetir a frase, seu presente é nada, e respondeu, olhando para a areia molhada. Eu estava com medo do que diriam, do que eu não conseguiria arrumar, do que eu ia te pedir sem te contar. Ela colocou a carta sobre a mesa. Ele encarou a caligrafia dele, e a voz saiu como uma marcha lenta. Eu queria que você me perdoasse antes de me julgar. Marina, que passara semanas sustentando a empresa, como se segurasse as paredes de casa com os braços, disse: perdão não tem nada a ver com a verdade. Eu posso te amar e, mesmo assim, abrir os livros. A partir dali, a história deixou de ser só sobre salvar uma empresa. Virou sobre ajustar contas com o passado. Marina estabeleceu um acordo de leniência com o município para regularizar contratos. Apresentou ao conselho um plano de recuo. Menos linhas deficitárias, mais manutenção, corte de privilégios que ninguém ousava tocar, como carros de diretoria em tempo integral. Trouxe gente nova, que não devia favor a ninguém, e recolocou antigos quadros em áreas onde sabiam servir sem mandar. Fizera inimigos o bastante para não depender deles, e aliados o suficiente para não cair sozinha. Em casa, despregou da parede o diploma que tanto orgulho dava aos outros e guardou na gaveta. No escritório, uma foto do pátio do Brás ao amanhecer lembrava o porquê de continuar. Gente de uniforme, o rádio chiando, a cidade acordando apesar de tudo. O nada do pai, no fim, era o espaço limpo de expectativas. Nada de promessas fáceis, nada de negócios de família acima da lei. Nada de coroas de louro para encobrir dívidas, nada de silêncio para preservar o sobrenome. Com esse nada, ela construiu algo, um comando que não pediu desculpas por existir, um caminho de escolhas públicas, explicadas, rebatidas, às vezes incompreendidas. Ao pai, deu o que ele não pediu, mas precisava, limites. Ao irmão, deu clareza. Quem quiser lugar aqui, entra pela porta da frente e cumpre regra. A si mesma, deu o direito de falhar sem esconder e de acertar sem holofote. Agora, a pergunta inevitável. No lugar dela, você assumiria uma presidência cercada por dívidas, pressões e familiares desconfiados? Abriria os livros, mesmo sabendo que, ao fazer isso, poderia sepultar a memória que sempre te pediram para proteger? Ou devolveria o envelope, deixaria a história ruir e manteria a paz de quem não decide?
Deixe sua opinião nos comentários. O nada dele foi crueldade, coragem ou a única forma de dizer "me ajuda sem me carregar"? Inscreva-se no canal para acompanhar histórias reais, tensas e humanas como esta. E assista ao próximo vídeo recomendado, onde revelamos os bastidores de um legado com cláusulas escondidas que quase passaram despercebidas, até o dia em que precisaram ser lidas em voz alta.